Peraí. Isso. Isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre soft skills. Como vocês podem ter visto, a gente teve alguns probleminhas técnicos. O meu? Não, não Tá. é o seu, era o da Vera. Mas a gente vai tentar tocar assim mesmo. Então, de qualquer forma, aproveitem e tirem suas dúvidas. Aproveitem quem puder ligar o microfone para conversar com ela também no final, tirar as dúvidas. Acho que vai ser bem interessante. Enfim, não vamos ter a apresentação, mas acho que a gente consegue fazer um evento bem legal aqui, ter uma troca bem legal, conversando mesmo. Então, eu vou passar a palavra para a Débora para ela já poder ir iniciando. Posso iniciar? Pode iniciar. Então, gente, boa noite. Primeiro, quero agradecer mais uma vez o convite de estar aí com vocês. Vou começar me apresentando e aí trazer alguns dados, algumas informações para a gente pensar um pouquinho onde estamos e para onde vamos em relação às famosas soft skills. Então, a minha formação é em psicologia, eu tenho especialização em gestão de pessoas, mestrado e doutorado pela Universidade Federal, aqui de Santa Catarina, em psicologia organizacional e trabalho. Eu já dou aula há 15 anos em cursos de graduação e de pós-graduação. Há 15 anos também eu tenho uma empresa de consultoria, eu faço assessoria da gestão do comportamento humano no trabalho, treinamento sobre liderança, trabalho em equipe, comunicação, feedback, soft skills. Treinamento de soft skills dependendo aí da dor, da demanda de cada organização. E também eu tenho um cargo que é um cargo voluntário, de coração. Eu sou diretora técnica de uma organização não governamental, a Irmandade do Divino e o Espírito Santo, que fica aqui na Grande Florianópolis. Lá eu faço a gestão de todas as equipes de trabalho. A gente tem um total aí de 150 colaboradores aí que estão sob a minha gestão. Então, para a gente falar um pouquinho... Pronto, que daí o microfone abre, né? Para a gente falar um pouquinho de soft skills, antes eu queria fazer uma pergunta, já vou iniciar com uma pergunta para vocês. Se vocês fossem donos de uma empresa, né, de um empreendimento, ou gestores de um local, vocês se contratariam? Vocês gostariam de ter alguém como vocês na equipe de vocês? E aí, sim ou não? Quem quiser abrir o microfone, responder, colocar ele no chat. A Carol já disse que sim, ó. Com certeza. Na modesta opinião, sim. Isso para a gente pensar um pouquinho, porque às vezes a gente está sempre olhando para o outro, né? Mas o quanto a gente tem olhado também para a gente e para as nossas próprias competências, né? Isso é um ponto central. O outro ponto central para a gente refletir um pouco é: imagina que, de repente, descesse aí onde vocês... Boa noite. Descesse aí onde vocês estão nesse momento, uma nave extraterrestre, e abduzisse vocês nesse momento. Como que as pessoas lembrariam de vocês? O que elas iam falar sobre vocês? Graças a Deus a Débora não está mais aqui. Meu Deus, que mulher enrolada. Ou, poxa, a Débora deixou saudade porque... Por quê? O que ela fazia? O que ela deixou? Alguém já parou para pensar um pouquinho qual é o seu papel aqui no mundo, na sociedade? Já ou não? Já pararam para pensar um pouquinho qual é a função de vocês no planeta Terra? O silêncio. Sim? Luiz Otávio, sim. Essas são algumas perguntas para a gente... Sim, também, Carol. Essas são algumas perguntas para a gente começar a refletir um pouco sobre qual é o nosso propósito, né? O que a gente quer, para onde que a gente vai? Porque quando a gente fala das soft skills, a gente está falando
de habilidades, de competências humanas, de competências comportamentais. Então, a partir daí, quem queremos nós aí sermos enquanto seres humanos? Né? O que a gente espera e o que a gente está fazendo, tanto pela gente quanto pelos outros. E aí eu tenho alguns dados para a gente começar a refletir um pouquinho sobre as soft skills e a necessidade delas no dia de hoje. Então, primeiro, 2 pesquisas recentes, o que elas nos mostram? Que 87% das empresas, o que significa? Em outra pesquisa, outros dados, 9 em cada 10 pessoas, elas são contratadas pelas competências técnicas e elas são demitidas pelas competências humanas, ou seja, elas são contratadas pelas hard skills, né, as competências mais técnicas, operacionais, e elas são dedicadas ao microfone ligado. Quem é que está aqui? Tá, quem é? Acho que eu achei. Já desliguei, já. Não, eu sou que estou no host. E elas são demitidas justamente pelas competências humanas. É muito comum eu ver casos assim. Eu que trabalho com consultoria na parte humana, nas empresas, é o que eu mais vejo de queixas. Queixas em relação ao engajamento, porque não sabia se comunicar direito com o colega, porque era muito inflexível, porque fez fofoca, porque teve algum comportamento que não foi considerado ético e adequado no contexto de trabalho. Então, as causas que sempre estão nos rodeando são as humanas. Né? É isso que sempre está acontecendo. Outro ponto, outra pesquisa, ela também tem nos mostrado que pelo menos, né, alguns dados aí mostram que 57% de todos os colaboradores, né, de todo o contexto de trabalho, vão precisar de alguma requalificação até 2025, em função do aumento aí do uso da tecnologia, e, sobretudo, nas competências humanas. Então, isso é outro dado aí que mostra a importância da gente desenvolver as nossas soft skills. E aí, temos mais dados. E aí, esses outros dados, eles não são muito bons, porque são dados relativos à nossa saúde mental. Os transtornos comportamentais hoje, eles estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. Qual era o panorama que a gente tinha lá em 2019? Então, vamos lá para 2019. 70% da população brasileira com estresse negativo. O estresse, ele não é algo ruim, é o que leva a gente a cumprir nossas metas, nossos desafios, o nosso propósito e aí por diante. Só que 70% estavam com o estresse do mal, o estresse da sobrecarga, do desgaste, que é quando a gente já sente a sensação de fadiga, de que a gente não está mais dando conta das coisas e aí por diante. Desses 70%, 30% estavam entrando em quadros de burnout, exaustão. O Brasil, 9,3% da população brasileira sofre algum transtorno de ansiedade. Isso significa que nós somos o país mais ansioso do mundo, isso lá em 2019. Unindo a ansiedade e a depressão, nós somos o país mais ansioso e deprimido da América Latina. E somos o terceiro mais deprimido do mundo. Aí tem alguns outros fenômenos que a gente começa a estudar. Um deles é o languishing. Esse languishing é como se fosse um entorpecimento emocional. Eu não estou nem bem, nem mal, nem feliz, nem triste. Eu estou assim, aquela cara de paisagem. Então, estima-se que metade da população hoje está vivenciando esse tal do languishing. E o que vai acontecer com esse pessoal do languishing? Estima-se que daqui a 3 anos a gente vai ter mais um surto de depressão e de ansiedade. Né? Essas pessoas vão chegar no seu extremo em algum momento. Outro fenômeno também que está relacionado a tudo isso é o fenômeno da positividade tóxica, que tanto tem se falado. O que significa essa positividade tóxica? Tudo isso que a rede social ela nos traz, né? De que vai ficar tudo bem e às vezes não vai. Como ser
um bom empreendedor, como inovar, como isso, como aquilo, é cheio de manual, aí tu vê um monte de gente, tenha sucesso em tantos passos, e tu diz, poxa, mas eu não consigo. Eu não consigo atingir o que essa pessoa atinge ou fazer do jeito que ela está fazendo. E isso também vai dando uma sensação de angústia no ser humano. Então, unem-se aí todos esses fatores, aí vem ainda, para nos ajudar mais um pouquinho, a pandemia. Aí o que acontece com a pandemia, né? A gente tem um aumento de 40%, 50% da carga de trabalho, e a gente tem um aumento de 40%, talvez um pouco mais, cada pesquisa diz uma coisa, isso não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, e o ISMA, que é o Instituto Internacional de Gestão do Estresse. Então, há uma média de 40% a 50% de aumento de adoecimento. Então, quando a gente fala de soft skills, né, dessas competências humanas, comportamentais, a gente está falando de tudo. A gente está falando de maior empregabilidade, trabalhabilidade, a gente está falando de mais saúde mental, de mais felicidade, de mais propósito, daquilo que a gente, né, como que a gente vai ser lembrado pelos outros, né, e de como ser um bom ser humano aí dentro desse contexto aí, atingindo uma sensação de bem-estar. Para isso, o que é preciso, né? Que a gente comece a mudar, sobretudo, as nossas crenças, né? E os nossos mindsets. A forma como a gente tem enxergado nós mesmos e as nossas competências. E aí a gente diz que nós temos 2 tipos de mindset, né? O mindset fixo. O que é o mindset fixo? É aquele que diz, não, isso aí não adianta nada, em cada desafio ele vê mais um problema, uma pessoa que vive no piloto automático, né? Ela acorda, ela toma café, ela vai, ela dorme, ela trabalha, ela vive né? Ela não para pensar nela mesma e nem nos outros, né? Ela só é uma mera executora, né? E tem muita dificuldade de se autoconhecer e acha que tem aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, serei sempre assim, vou ser assim e não tem mais jeito. Bom, para onde que a gente tem que avançar? Né? A gente tem que avançar para o mindset de crescimento. E o que significa esse mindset de crescimento? Tem até um livro, o famoso livro da Brené Brown, da Coragem de Ser Imperfeito, que é basicamente isso, né? A gente procurar olhar muito quais são as minhas limitações hoje nesse mundo que aí se apresenta, e o que eu posso fazer para melhorar, em cada dificuldade, enxergar uma possibilidade de melhoria, de aprendizado, com otimismo, sobretudo. Isso não sou eu que estou dizendo que é bom, isso aí é neurociência, né? Isso é o que a neurociência tem nos ensinado hoje sobre formas, né, da gente alcançar esse mindset de crescimento. Para tudo isso, a gente precisa estar aberto, né? Aberto para novos aprendizados, aberto para novas experiências, aberto para ouvir aquilo que talvez nos incomode em outras pessoas e que a gente vai ter que se desenvolver, né? E aberto para as tendências, para o que está acontecendo aí no mundo. Tem um livro muito bom, eu estava até aqui, não sei se guardei, que é o livro do Simon Sinek, um novo livro dele, que é O Jogo Infinito. E esse Jogo Infinito dá para a gente aproximar bastante com essa questão de mindset fixo e de crescimento quando a gente fala das soft skills. E o Simon Sinek diz assim, as nossas vidas são finitas, né? A gente sabe que a nossa vida tem um início, um meio e um fim, né? Que a gente espera que depois tenha, né? Depois desse fim ainda, quem sabe, tenha novos recomeços, mas o que a gente tem hoje, né? O que a gente sabe hoje é que essa vida é finita. Mas ele diz assim, as nossas vidas são finitas, mas a vida é infinita. O que é esse jogo infinito da vida infinita? Porque dentro dessa vida que é finita, eu posso escolher infinitas possibilidades. E aí no livro dele ele fala da mentalidade finita, que é aquela pessoa que coloca como foco, eu quero enriquecer, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter sucesso. Ele diz que isso não é uma boa causa para a gente viver, né? São pessoas que são rígidas para enxergar a si mesmo, para enxergar o mundo, para enxergar o outro. Elas vivem julgando o outro.
né? E o grande objetivo da mentalidade finita é acumular bem material. E aí ele traz, né, que quando a vida ela é finita e é infinita, a gente tem que ter uma mentalidade infinita. E o que é uma mentalidade infinita? Ter uma causa justa na nossa vida. E aí aquela pergunta que eu fiz lá no início para vocês, como é que vocês querem ser lembrados, né? Pelo que vocês vão ser lembrados? Está muito ligada a essa nossa causa justa, esse nosso propósito. Eu sempre digo assim para os meus alunos e nas consultorias, né? Hoje eu faço o que eu gosto e que eu faria de graça, mas ainda me pagam para isso, né? Então, fazer o que a gente gosta, fazer com satisfação, tá sempre revendo esse nosso porquê. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Por que eu estou fazendo essas escolhas? Tem até uma frase do Freud, o pai da psicanálise, que eu uso muito, e que ele fala assim: qual é a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Né? Qual é a tua responsabilidade nas tuas escolhas, na tua vida, naquilo que você faz? Porque, às vezes, nessa mentalidade infinita, a gente fica sempre culpando o outro, a economia, o governo, as empresas, o mundo, a sociedade. Mas e a minha responsabilidade em tudo isso? Né? E as múltiplas possibilidades que eu posso ter diante de tudo isso. É aí que ele diz que a gente tem que ter uma flexibilidade existencial, né? Que é essa nossa capacidade de gerar rupturas em algumas formas que a gente tem vivido, tratado os outros, se a gente está mais voltado para a gente ou se a gente está voltado para o outro ou para a gente e para o outro, para a gente conseguir criar e gerar relações de confiança entre as pessoas, né? Que é isso que é o fundamental. E a partir do momento que a gente cria essas relações de confiança, é aí sim que a gente vai conseguir florescer. O que é florescer? É um termo que a psicologia positiva usa muito. Todo ser humano tem algo bom dentro de si, né? A gente tem nossos defeitos, nossas próprias limitações, mas todo mundo tem algo bom dentro de si. Então, como fazer esse meu algo bom florescer para que eu possa inspirar outras pessoas e fazer outras vidas florescerem também? É aí que nascem, né, as soft skills. Né? A partir do momento que a gente se permite florescer enquanto ser humano, ver aquilo que a gente tem de melhor e de que forma a gente pode compartilhar isso com os outros e fazer com que os outros também, de alguma forma, busquem aquilo que é de melhor neles. Uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem que fazer um autoelogio agora, né, de uma característica de vocês que vocês acreditam que é boa, é positiva, é favorável, qual seria? Digita aí no chat, pessoal. Ó, colocaram ali criatividade. Pode ir mandando, gente, não sejam tímidos. Interajam. Tem que interagir. O Luiz Otávio também escreveu algo ali bem grandão. Deixa eu até... Cadê? Chat. Vamos ver. Tem uma questão bem legal sobre isso, de infinitas possibilidades em uma vida finita. Pessoas que acabam sofrendo um acidente, perdem a memória e precisam recomeçar a partir dali. Servir de exemplo para as pessoas. Exato. Às vezes são esses gatilhos mesmo que faltavam para a gente buscar essas nossas infinitas possibilidades, porque o nosso grande problema enquanto ser humano é que a gente, de fato, fica nessa lógica desse piloto automático e a gente não para. Primeiro que a gente não para nem para se olhar e depois que a gente também não para olhar o outro. Então, tudo começa pelo nosso diálogo interno, né? Eu tenho conversado comigo mesma, né? Eu tenho percebido as minhas necessidades, né? A Carol até colocou ali o desapego a coisas materiais, né? Então, né, eu tenho, de fato, prestado atenção que felicidade não é ter,
ela está ligada ao que eu sou e não ao que eu tenho, né? A gente vê pessoas que são milionárias, têm tudo, absolutamente tudo, a melhor casa, a melhor renda, né? Só que o que elas não têm? Não têm amizades, não têm bons relacionamentos, tem várias questões emocionais envolvidas que elas não conseguem se desprender, se desapegar, né? Então, ali já apareceram várias soft skills ali no chat, né? Que é a criatividade, a dedicação, a honestidade, a nossa capacidade de ser sociável. Até tem uma frase do Darwin que ele diz, né? Que as espécies que sobreviveram não foram as mais inteligentes, ou seja, não foram as que tinham melhor capacidade técnica, né? Hard skills, mas foram aquelas que aprenderam melhor a lidar com as mudanças e com as transformações que a vida tem, que é exatamente ali o que o Luiz Otávio trouxe, e, além disso, as que aprenderam a conviver melhor em grupo. É bem isso, Carol, a nossa capacidade de adaptação e da gente aprender a estar com o outro. Então, quais são as principais soft skills aí que a gente tem, né? A primeira delas é a criatividade, né? Então, isso é uma soft skill cada vez mais desejada e requisitada no contexto das organizações. Criatividade é a gente aprender a pensar um pouquinho fora da caixa, né? Às vezes, porque o outro fez. Eu vejo muito essa dificuldade das empresas que eu atendo. Mas sempre foi feito assim. Deixa assim, não mexe, né? Deixa assim porque está dando certo, né? Em time que está ganhando não se mexe. Deixa desse jeito, mas não para olhar as coisas de uma forma diferente, né? E se não, e se fosse diferente, né? Então, ser criativo é a gente pensar em algo que vai ser útil não só para a gente, mas como para outras pessoas, e sair um pouquinho dos padrões às vezes. Algumas formas de estimular, né? Como é que eu posso exercitar esse meu potencial de criatividade? Primeiro, sair do piloto automático. Tem alguns exercícios que a neurociência traz, é como se o nosso cérebro ele fosse a gente andando de carro, né? A gente já está acostumada sempre pelo mesmo caminho. Então, a gente vai naquele mesmo mercado, naquele mesmo restaurante, a gente usa o mesmo estilo de roupa, a gente compra na mesma loja, em geral com o mesmo vendedor, porque daí a gente já conhece, aí entra na nossa zona de conforto. E, às vezes, a gente está dirigindo ou está no ônibus, enfim, e a gente está passando por alguns lugares e a gente depois pensa, meu Deus, será que eu trouxe a chave? Será que eu desliguei o fogão? Será que eu passei por aquela loja hoje? Eu não vi se ela estava aberta ou não. A gente estava no piloto automático, né? É o cérebro seguindo aquele caminho que já está na zona de conforto, que ele já conhece, que ali está agradável e está tudo certo. Então, como mudar isso, né? Como reverter isso? Tem alguns exercícios que a neurociência ela nos traz e que podem ajudar aí a desenvolver esse nosso potencial criativo. Um deles, né, é, por exemplo, cada coisa que tu vai fazer no teu dia, olha, para. Então, vai almoçar, olha o teu prato, sente o cheiro dos alimentos que estão ali. Vai tomar uma coca, propaganda. Sente a garrafinha, a textura, se está gelada, se está molhada. Quando for abrir ela, sente o cheiro que ela tem. E na hora de tomar, sente ela descendo pela tua garganta. Vai tomar banho, né? Eu tive uma colega que ela fez a arte de comprar uma capa de celular à prova de água para ela conseguir usar o celular durante o banho, e não dá, né, gente? Então, assim, vai tomar banho, lê o rótulo do shampoo, sente o cheiro do teu cabelo, né? Para quem tem cabelo, e para quem tem cabelo comprido, né, que dá para sentir o cheiro, ou sente o cheiro de shampoo, sente a água tocando no teu corpo. Então, é o poder de estar presente em cada coisa que a gente vai fazer. Isso vai ajudando o nosso cérebro a sair do nosso sistema rápido, que não deixa com que a gente desenvolva as nossas soft skills. Tem até aquele livro, eu andei guardando tudo, e agora... tá aqui. Tem até esse livro aqui, ó.
Tá aqui. Achei o 2. Ó. Esse aqui que é o Jogo Infinito, que é uma leitura que eu sugiro para vocês, né? Que ele fala dessa possibilidade da vida finita e infinita. E esse aqui, que talvez alguns já conheçam, um clássico, quem não conhece tem que conhecer, que é o livro do Daniel Kahneman, O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Daniel Kahneman é um psicólogo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e aqui ele fala até das nossas decisões financeiras, né? Cerca de 90% das nossas decisões financeiras, elas são com o nosso cérebro rápido. Quem é o nosso cérebro rápido? Aqui, ó, é o nosso sistema límbico, que fica na parte mais inferior, né? Que a gente diz que é o cérebro de baixo, né? A gente tem dentro do sistema límbico, que é uma das estruturas mais arcaicas, mais antigas do nosso cérebro, isso já tinha lá nos nossos antepassados. A gente tem duas estruturas que se chamam amígdalas, não é da garganta, não se preocupem quem já tirou a sua, é a amígdala do cérebro. Essas amígdalas, elas são responsáveis pela defesa instintiva primitiva do nosso corpo. Então, nos nossos antepassados, elas serviam para luta e fuga. Viu uma ameaça? Eu tenho que fugir, eu tenho que lutar, né? Então, o problema é que as nossas ameaças hoje não, né? Primeiro, o nosso sistema límbico e as nossas amígdalas, elas estão intactas, igualzinha dos nossos antepassados, né? Não foi porque o cérebro foi se desenvolvendo em algumas áreas, estruturando em outras não tanto, mas o sistema límbico e a amígdala estão ali, lindos, belos, formosos, iguaizinhos. Só que hoje a gente tem outras ameaças, que não é mais um tigre dente de sabre ou um oponente de outra tribo rival, né? As ameaças hoje são inúmeras, né? A tecnologia vai trazendo essas ameaças. É Covid, pode morrer, tem que se cuidar. Olha a economia, tem que ser o melhor trabalhador. As questões econômicas também acirradas, que vai deixando a gente mais em alerta. A falta, né, ou a baixa capacidade aí de cada um se conhecer, a necessidade de eu ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa, uma boa colega, uma boa trabalhadora, e de ser a melhor, e de não parar de estudar, e de conseguir fazer algo inovador. Então, toda essa pressão no nosso cérebro acaba deixando esse nosso sistema rápido acelerado. E quem é o sistema das soft skills? É o sistema devagar, é aqui, é o nosso córtex pré-frontal. Eu até vou dar uma olhadinha aqui no chat, né, que a Miriam ainda falou, o mais indicado quando vai deixar algum objeto em algum lugar, olha onde deixou, senão fica perdido onde deixou. E se viver cada minuto com atenção, Vera, é isso mesmo. A gente não olha, a gente deixa e depois a gente fica, onde é que eu coloquei? É porque eu estava no piloto automático, eu não estava vivenciando cada coisa de uma vez. Então, é isso que o Kahneman também traz aqui no livro dele. E o Simon Sinek também traz aqui. E o pai da inteligência, que é o Daniel Goleman, também fala sobre isso, né? E já tem N estudos falando sobre isso. E isso é uma das formas de a gente desenvolver a nossa criatividade, prestar atenção. Como é que eu vou ser criativo se eu não estou prestando atenção nas coisas, né? No que está acontecendo. Se permitir também ficar um pouco em silêncio, isso é uma atividade que eu faço diária. Às vezes eu pego 10, 15 minutinhos para mim, para não fazer nada, absolutamente nada, para olhar. Olha o céu, olha a natureza, né? Te olha, né? Pega um dia aí de autocuidado para ti, para um pouco para se cuidar. Isso também vai ajudando, né? A gente a olhar as coisas com uma forma mais focada, né? O Daniel Goleman tem até um livro que é sobre foco. Está até aqui, ó. Outra sugestão aí para vocês. Esse aqui, ó. Foco. Né? Então, ele diz a atenção e seu papel fundamental para o sucesso, e aqui ele fala das soft skills no livro dele. E uma das coisas centrais que ele fala aqui nesse livro, Foco, não tem como, é impossível a gente ter foco externo se a gente não tem foco interno, né? O nosso diálogo interno. Né? Então, primeiro, o foco interno. Depois, a gente vai olhar e ter o foco externo. E aí, uma outra soft skill, né, extremamente importante, que entram aí, né, no Fórum Econômico Mundial e um outro fórum internacional que teve
em Portugal, onde eles elencaram quais serão as principais competências do futuro. Primeiro, quando se pensou as principais competências do futuro, 90% delas são competências humanas e não as comportamentais. E daí está lá a criatividade, outra competência, a comunicação. Na visão de vocês, até uma pergunta para a gente interagir um pouco. Por que a gente tem tanta dificuldade de se comunicar com o outro? O que prejudica essa nossa comunicação com o outro? É engraçado, eu faço consultoria num monte de empresa, tá? Nas regiões aí de vocês, onde vocês estão. Né? Eu vou direto aí para Joinville, para Jaraguá, para Blumenau, São Bento do Sul, Floripa também. Eu sou manezinha, mas acabo trabalhando mais por aí, até em outras instituições também pelo Brasil. E aí eu vou na empresa A, eu vou na empresa B, eu vou na empresa C, uma é de tecnologia, uma é de prestação de serviço, uma é de licitações, outra é de tal coisa, né? N áreas de organizações, N portes e tipos. O problema está sempre. Eu só digo para eles assim, ó, só muda o CNPJ de vocês. Porque os problemas estão sempre residindo, ancorados na comunicação. Por quê? Qual é a nossa dificuldade de ser claro, de se comunicar com o outro? Onde é que está o problema, na visão de vocês? Vamos lá. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, se alguém quiser digitar nas pessoas, Luiz. Eu vou falar, já que ninguém tá falando. Penso que depende de cada pessoa, mas muitas vezes, ou no caso, tem a parte da timidez, claro, mas tem a parte da ignorância, muito, de achar que você se acha superior, que você consegue resolver tudo sozinho, que você não precisa mais de ajuda de ninguém. Aí vai olhar a empresa e a empresa se desmoronando só porque não tá tendo comunicação, vamos dizer assim. A Verônica levantou a mão, se ela quiser abrir o microfone para falar. Não, eu até escrevi no chat ali, tudo bom? Boa noite, chegando agora. Mas a tua pergunta é muito, assim, mexe um pouco com a gente, né? Mas eu acho que existe uma falta de empatia hoje em dia, né? A pandemia trouxe muitas questões pessoais, né? Aprofundou todas essas diferenças que existem entre as pessoas. E acho que existe uma falta de empatia. Isso é o que eu mais noto hoje, né? Tu não consegue perceber o que o outro também espera de ti, né? E tu cria expectativas em cima das pessoas também e não converge, né? A empatia, assim, e o respeito. Mas era isso. Verônica, eu fui num congresso com o Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, e ele deu um exemplo e eu falei, meu Deus, a gente faz isso mesmo. Que ele fala assim, às vezes o outro chega e diz pra gente assim, ai, Verônica, hoje eu tô tão cansada, deu problema no meu computador, não consegui baixar o material, o dia foi uma correria, peguei um trânsito, bati de carro, tô dando um exemplo, não bati, graças a Deus, mas assim, digamos que, né, a gente vai lá e fala, o que o outro faz com a gente, né? O outro olha para a gente e diz assim, poxa, Débora, que ruim, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Sinto muito pelo que aconteceu, ou simplesmente escutar. Não, o outro não faz isso. O que a gente faz? Né? Eu estou lá, falei, o outro olha para mim e diz, e eu? Tu nem imagina que foi o meu dia. Porque não sei o quê. Aumenta. É uma concorrência. Uma concorrência. O meu é pior, a minha dor tem que ser pior que a do outro, a minha situação é melhor ou é mais triste que a do outro. Então, a gente sempre corta o outro para falar da gente. E aí é a falta de empatia mesmo, como a Verônica colocou ali, e o Luiz colocou ali também, né? As pessoas não conseguem escutar o outro, né? Essa ausência de autoconhecimento, que é bem esse o problema que a Carol também colocou ali, né? A gente quer ouvir o que a gente quer, e isso até a psicologia chama de efeito de disponibilidade.
Em geral, a gente vai em alguém que vai reafirmar aquilo. Eu sei que eu agi errado, mas eu não quero que alguém me diga que talvez aquela forma que eu falei foi violenta ou não foi adequada. Então, eu vou numa pessoa que tem a mesma linha que eu para eu ouvir do outro. Não, Débora, tu fez certo. Porque eu sei que se eu for no outro, o outro vai dizer que não. E aí dói. Né? E aí eu prefiro, então, ficar aqui na minha zona de conforto. Né? E não tem crescimento, não tem soft skills se não tiver algumas dores internas nossas para a gente trabalhar em relação a isso. Né? Então, às vezes eu digo assim, às vezes eu me sinto até com a síndrome da impostora no ambiente, nas empresas, que eu digo o quê? Eles estão me pagando para eu vir aqui dizer que tu não tem que tratar mal o outro. Gente, pelo amor de Deus! Deu um rolo numa empresa que eu atendo na semana retrasada, porque um líder pediu um estagiário para o diretor. O outro líder pediu um estagiário para o diretor. O diretor disse que naquele momento não ia ter contratação de estagiário. Beleza. Um líder foi na semana seguinte falar com o diretor e o diretor falou, tá, pode contratar então. Beleza. Abriu-se o processo seletivo, o outro líder viu no site, no LinkedIn da empresa, contrata-se estagiário e ficou calado. Eu fui lá fazer o desenvolvimento das lideranças. Quando eu cheguei lá, eu tinha até ia trabalhar um outro tema aquele dia. O líder, que se sentiu ofendido, começou a falar: que absurdo! Como é que foi contratado para ti e para mim não? Ele jogou toda a equipe dele contra a empresa, tá? 5 pediram demissão naquela semana. E o outro líder falou: meu Deus, por que tu não veio conversar comigo? Tudo bem, eu errei, desculpa. Eu deveria ter te avisado que o diretor já tinha aprovado os estagiários, porque ele aprovou para todo mundo na semana seguinte. Mas na correria, de novo, né? Piloto automático. Na correria, eu esqueci de te avisar, mas poderia ser vindo falar comigo? E até hoje eles não se olham. Eu falei: semana que vem eu vou ter que juntar as 2 crianças para botar na frente um do outro e dizer: poxa, né? É desnecessário. Então, assim, é uma dificuldade mesmo da gente usar as palavras. Ah, porque eu sou direto mesmo, eu falo o que eu penso e sinto, mas tu é um ser social, tu não pode ser assim. Né? E aí entra nesse contexto da comunicação uma outra soft skill, que é a nossa capacidade de negociar. Né? Negociar não é nem só o que vai ficar para mim ou o que vai ficar para ti. Né? Meus alunos fizeram trabalho reciclagem de sentimentos, Tainá, que legal. Como é que é isso? Agora eu fiquei curiosa de saber o que seria uma reciclagem de sentimentos. Pode descontar ou no chat, ou... tá sem microfone. Mas digita aí como é que foi, para que daí daqui a pouco eu já vejo ali como é que é essa reciclagem de sentimentos. Né? E aí a comunicação demanda também essa competência, dessa soft skill de negociação. A todo momento a gente tem que estar negociando. Né? Negociando comportamentos, negociando prazos, negociando métodos, né? Negociando o que eu espero, expectativas, né? Negociando com os clientes. Então, para a gente ter essa capacidade de negociação, um dos principais autores aí de negociação é o William Ury. Isso, é o Ury. O Ury, ele era um negociador da Casa Branca. Ele é que negociava com os terroristas, tal, né? E aí hoje ele está mais no mundo empresarial, tem os TEDs dele muito legais, e ele tem um livro que se chama Como Chegar ao Sim, né? Como fazer a pessoa chegar ao sim, né? Como fazer ela aceitar aquela proposta, seja uma proposta comercial ou uma proposta até de desempenho, de comportamento, de expectativas, como chegar ao sim. E ele lançou agora, se eu não me engano, foi ano passado, ou retrasado, mas eu acho que foi ano passado, um outro livro que é Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo. Então, ele diz que antes de eu chegar ao sim com qualquer outra pessoa, primeiro eu preciso chegar ao sim comigo. Né? Chegar ao sim comigo mesmo. E daí ele fala da volta na varanda. Essa volta na varanda é isso que a gente está falando até agora, eu parar para me olhar um pouquinho. Como é que eu tô? Eu sempre digo para as pessoas fazerem um check-in diário, assim, acordou de manhã, não sai já, café, carro, ônibus, horário, celular, notícia, calma. Acordou de manhã,
Primeira coisa que tu faz é te olhar no espelho e perguntar para ti mesmo, como estou me sentindo hoje? Acordei nervosa, acordei ansiosa, acordei angustiada, acordei feliz. Começa a programar teu dia a partir disso, porque acordei nervosa. Talvez não seja um bom momento, uma boa hora para tomar decisão, né? Nesse dia. Acordei angustiada, né? Para pensar um pouquinho nessa angústia, faz um dia mais light para ti, né? Então, te olha, para, e aí sim, acordei feliz, beleza, é hoje que eu vou resolver aquele problema que eu estou procrastinando e deixando para amanhã. E aí, nesse sentido, entra uma outra soft skill, junto com a criatividade, a comunicação e a negociação, que é a tomada de decisões, né? A vida é feita de escolhas e a gente precisa de pessoas que tomem decisões. Isso é um problema muito grande que eu vejo nas organizações e nas mentorias individuais que eu faço. As pessoas ficam ali, né? Girando em círculos. Ou, desculpa, estão sempre nas empresas apontando problema no outro, problema naqui, problema... Ou estão cheias de iniciativa, mas não tem acabativa, né? Não finaliza, não dá... Tá, e como que a gente pode melhorar? Né? Toma a decisão, faz alguma coisa, né? Mas fica esperando pela decisão do outro, pela ideia do outro. Tenha acabativa, traga sugestões, né? Pense em sugestões, pense no como isso pode ser feito. Deixa eu dar uma olhadinha ali no chat. Reflexão sobre o fim de cada dia, o que tu vai levar de bom e reciclar o que não foi bom. Que legal. Legal, dá até para escrever e botar num potinho, né? Criar o potinho da reciclagem, né? O bom e o não bom. Já estou pensando aqui nisso. Né? Abrir mão, sim, e também tá ligado a tomar decisões. Carol, às vezes abrir mão. Outro ponto que eu tenho lido e estudado muito, né? E que aí a Verônica até falou que a rapidez no mundo de hoje tem influência, né? Nesse nosso consumo rápido, na nossa comunicação rápida, assim, né? As pessoas não deixam a gente falar, já querem responder logo, já não discutam, e a gente também, às vezes, faz isso. E tomar decisões, sobretudo, também, é a gente aprender a dizer não. Não vai doer, não vai arrancar pedaço. A gente tem que aprender a dizer não, porque a cada sim que a gente diz para o outro é um não para a gente. Eu não estou dizendo para vocês serem egoístas e saírem por aí, não vou fazer, não quero, não é isso. Mas, às vezes, a gente se sobrecarrega demais de demandas que não são nossas, de problemas que não são nossos. Então, olhar essas caixinhas que tu está carregando aí no teu porta-malas da vida e tomar as decisões. Isso é meu, isso não é. Né? Às vezes eu vejo até pessoas que me dizem, Débora, eu estou infeliz no meu trabalho, porque meu chefe, porque meu líder, porque meu isso, porque meu aquilo. Ok, eu sempre digo assim, tem três caminhos. Caminho 1, fala com o teu chefe. Mas não adianta. Caminho 2, pede demissão. Mas eu preciso de emprego, mas não dá, mas não é bem assim. Então, caminho 3, para de reclamar, que não vai adiantar, então. Isso não vai te ajudar. Isso vai fazer com que tu não seja criativo, com que tu não tenha uma boa comunicação com os outros, porque tu vai viver amargurado por dentro, influenciando todo mundo que está fora. Então, tomar decisões também é a gente saber dizer não no momento que tem que dizer não. Né? O dizer agora, não. Nesse momento, não. E eu digo isso assim com mérito de causa, porque eu tenho esse problema, tá? Eu sou psicóloga, mas não sou perfeita, não quisera eu, mas eu sou um ser humano igual a vocês. Né? Eu sou muito prestativa, eu quero ajudar Deus e o mundo. E nessa de ajudar Deus e o mundo, eu ajudo todo mundo menos eu. Então, isso é algo que desde 2017 eu tive um quadro de burnout, eu entrei lá na minha exaustão também emocional. Minha mãe com câncer, meu casamento indo por água abaixo, 2 filhos pequenos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu achando que eu era a Mulher Maravilha, né? Que eu daria conta de segurar o mundo, até que eu vi que eu não conseguia, e foi o principal momento da minha vida que eu parei e pensei assim, tá na hora de dizer não. Né? Aí disse não para o meu casamento, porque não estava mais dando certo, estava me intoxicando, né? Estava me adoecendo. Comecei a dizer não para algumas coisas de trabalho que eu estava assumindo só por dinheiro, mas não pela justa causa, né? E estava me consumindo, né? E comecei a dizer mais sim para mim,
né? Para a minha vida, para a minha felicidade, para o meu bem-estar, né? E a soft skills é muito isso, a gente saber, né? Usar o nosso cérebro a nosso favor. Eu vi ali um comentário também. Ah, que bom, Aldo. Né? Essa reflexão da rotina, e aí, sobre essa reflexão da rotina, entra uma outra soft skill. Então, a gente já falou da criatividade, da comunicação, da negociação, da tomada de decisões, e entra outra soft skill lá para o futuro, que está lá no Fórum Econômico Mundial. A gestão do tempo. Não venham me dizer que eu não tenho... Ai, Débora, mas tudo isso que tu está falando é muito bonito, né? Mas eu não tenho tempo. Primeiro, sempre vai ser uma loucura, a gente sempre vai ter menos tempo. A tecnologia nos toma tempo. Né? Mas, às vezes, tempo para ficar 2 horas no Facebook ou no Instagram vendo besteira, eu tenho. Vendo meme, eu tenho. Não que isso não seja bom, eu adoro ver, adoro vir. Mas foco naquilo que eu preciso dar. E o nosso cérebro tem um mecanismo que se chama autossabotagem. O que é isso? Aquelas coisas que são mais difíceis, porque nem tudo na vida é só prazer. Né? Nem tudo que eu faço no meu trabalho eu amo. Tem coisas que a gente tem que fazer. Sei lá, tem que fazer a contabilidade da empresa, tem que emitir uma proposta. Agora eu estou fazendo uma proposta para um órgão público. Meu Deus, já me pediram 70 mil documentos, eu já não aguento mais. Mas eu tenho que fazer, não adianta reclamar, eu tenho que fazer, faz parte. Né? Minha vontade era só estar lá e já dar o treinamento, eu estaria feliz da vida, mas não dá. Então, assim, aí o nosso cérebro vai fazendo o quê? Vai procrastinando aquilo que me gera mais desconforto. A gente vai... É bem isso, Taimar, perfeito. 5S na gestão do tempo. A gente vai deixando para depois. Deixa. E a gente deixa para o limite. Aí a gente dá prioridade, gestão do tempo, e a gente vê o que é urgente e importante. Porque, às vezes, a gente está dando urgências para coisas que não são urgentes. Né? Mas são importantes para a gente, que eu gosto mais, que é mais tranquilo. E aí eu deixo aquilo que é urgente e importante para o fim. E aí vem o quê? A síndrome do desespero. Aí o teu sistema aqui de alerta aciona, tuas amígdalas ficam a 1000. E aí eu já não consigo fazer mais nada direito. Né? Eu faço tudo na pressão. Então, tempo é uma questão da gente gerenciar a nossa rotina, assim, fazer um 5S ali, como foi dito ali, né, como a Tainá falou, e nos colocar na agenda. Eu ainda sou da agenda de papel, tá? Porque eu acho que a tecnologia nos toma tanto que tem momentos no meu dia que eu fico longe do celular. Fico. Ah, tá na hora do meu almoço. Né? Por exemplo, eu tinha uma reunião hoje de trabalho, uma possibilidade de consultoria. Hoje, 10 da manhã, eu já tinha me programado todinha para 10 da manhã. Mas meio-dia, para mim, é um horário sagrado. Né? Eu trabalho todas as noites, dou aula em MBA até 11, 11h30 da noite, não tem problema. Mas meio-dia é o horário que eu pego meus filhos na escola e é o horário que eu almoço com eles. Ponto. Né? Para mim, é inegociável, salvo exceções, é óbvio, né? Não é que nunca vou fazer nada meio-dia, às vezes eu faço, mas exceções, eu já tinha marcado a reunião às 10, a menina me mandou hoje, pode meio-dia? Eu falei, não. E a minha prioridade naquele momento era aquela, né? E pronto, ela remarcou. Então, às vezes, a gente vai querendo agradar o outro e diz, tá, eu posso. Aí se corre todo, eu não ia ter quem pegasse na escola, ia ter que acionar minha mãe ou alguém, e aí a gente já fica naquele desespero, aí nada do dia mais presta, né? Então, o tempo é gerenciar. Eu ainda sou da agenda de papel e eu boto tudo isso aqui, ó, mesmo. Tudo que eu tenho que fazer, eu vou anotando, e nessas anotações tem coisas que são minhas na minha agenda, né? Tem coisas que é minha, ó. Cuidar de tal coisa, tem que pintar minha unha, tá aqui, ó, o meu momento. Né? Que são momentos... Qual é o nome disso, né? Ai, Débora, pintar a unha? Sim. A gente fala muito que, para a gente fazer uma boa gestão do tempo, a gente precisa ter coping. O que é coping? São estratégias de enfrentamento do estresse. Aqueles momentos, sabe aquela coisa que tu faz no teu dia a dia e tu entra em flow? O que é flow, que a psicologia positiva estuda? É fluir. É uma sensação de distorção temporal, onde tudo passou tão rápido, estava tão bom. Final de semana, né? Um flow total, né? Passa rápido quando a gente vê, segunda, como assim? Já segunda, né? E sexta já está aí, né? Quase sextou agora. Então, o flow é quando a gente está tão envolvido naquilo, aquilo está tão gostoso, que as horas passam, tipo agora, eu estou com vocês, já são 8h30, eu já estou, mas já? Porque a gente gosta tanto que o tempo voa. A gente tem que colocar mais disso na nossa rotina. Seja alguma prática de autocuidado que a gente goste,
uma caminhada, para quem gosta, lava o carro, costura, vai cuidar da tua planta. Cada um tem o seu coping, né? Sair para ver um amigo que tu não via há tempos, uma boa dormida num horário não convencional. Cada um tem o seu flow e o seu coping. Então, colocar isso na nossa rotina também nos ajuda a desenvolver as nossas soft skills, né? E aí a Verônica colocou que geralmente opta por fazer coisas chatas e quando chega nas boas está atrasada. O que também não é bom e causa ansiedade. Isso, equilíbrio, né? Não é nem só para lá nem para cá, né? Até para as coisas chatas, por exemplo, Verônica, o que a neurociência nos diz? O nosso cérebro ele só tem a capacidade de se concentrar em alguma coisa, entre aspas, chata, que eu digo assim, complexa, né? O nosso cérebro só tem a capacidade de se concentrar em alguma coisa complexa por 1 hora. A cada 1 hora, a gente deveria fazer intervalos de 10 a 15 minutos, pelo menos. Né? Não é também um intervalão de 5 horas e aí esquece e já perdeu o foco lá, né? Mas, assim, a cada 1 hora, para. Não adianta, às vezes, ficar 3, 4, 5 horas em cima daquilo. Tem horas que não está mais funcionando, não está mais rolando. Né? Então, programar até nessa rotina é isso. Né? 1 hora, dá uma parada. 10, 15 minutos. Para quê? Eu não consigo. Estou até gripada, nem respirar eu estou conseguindo direito. Mas, assim, para dar uma respirada, tomar o teu cafezinho, olhar a natureza, né? Que faz muito bem. Já tem vários estudos comprovando isso. A gente é um ser do mato, a gente cresceu na natureza e não dentro de parede. Então, estar na natureza ativa dentro do nosso cérebro conexões positivas que ajudam na recaptação da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, ajuda na liberação também de dopamina, que também é um hormônio do bem-estar. Né? Então, olhar o verde, o mato, dar uma parada, uma relaxada, né? Uma pequena pausa para, né, espreguiçar, olhar, fazer alguma outra coisa, e aí volta. Né? Então, às vezes a gente se força e aí sim. Aí me forcei naquilo e aí perdi o tempo de fazer coisa boa também. E aí não fiz nenhuma nem outra do jeito que realmente eu gostaria de ter feito. Né? As famosas doses homeopáticas, vai fazendo aos pouquinhos. E é aí que entra a nossa última e grande soft skill, que está entre a primeira, né? A mais importante de todas. A soft skill mais importante de todas. Por que mais importante de todas? Porque ela envolve todas as outras, tá? Todas as outras. Então, criatividade, comunicação, tomar decisão, gestão do tempo, negociação, está tudo dentro de uma competência só. Alguém sabe qual é? A principal de todas? Deixa eu ver aqui os tempos. Isso é mais ou menos a técnica do Pomodoro, tá, Luiz Otávio? É basicamente isso. Exato. O que eu tenho sugerido muito para as empresas, Tainá, e que eu sugiro também para vocês? Feedback, reunião, faz um piquenique, sai das paredes. Né? Às vezes a gente tem tanto parque, tanta praça, tantos locais aí que a gente pode explorar. Então, isso deixa a conversa mais agradável, isso estimula o nosso cérebro. O que acontece na neuroquímica do nosso organismo? Reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Reduz o excesso dele. Reduz o fibrinogênio, que é uma proteína que, em alta concentração no nosso sangue, ela promove infarto. Eu até quero contar uma coisa. Ela promove infarto e até AVC, por isso que eu lembrei disso outra coisa. Melhora a frequência dos seus batimentos cardíacos. Então, já tem vários estudos de monitoramento do corpo mostrando isso. Melhora o nosso sono, melhora o nosso sistema imunológico, a gente fica menos gripado, menos resfriado. Por quê? Porque as doenças também são uma forma de expressão do nosso corpo de que alguma coisa não está bem. Estou com uma dor na coluna, estou com uma dor de cabeça, estou com uma tensão aqui, uma tensão lá. É psicossomático. Né? É a mente botando para o corpo para a gente prestar atenção. E dessa história de a mente botando para o corpo para a gente prestar atenção, eu lembrei de algo que uma colega pediu para eu compartilhar com todo mundo. A gente estava falando disso, de soft skills, de piloto automático, de a gente prestar atenção na gente, nos outros, na vida. E semana retrasada, uma das minhas melhores amigas me ligou e falou assim: Débora, tudo aquilo que tu fala nos teus cursos, tal, eu parei para pensar hoje
e eu estou muito mal. A minha irmã acabou de sofrer um AVC e ela está internada. A irmã dela, 31 anos de idade. Não tinha nada, tá? Obesidade, diabetes, não tinha nenhum fator de risco. Porque sofreu 3 AVCs, tá? 3 AVCs. Tá agora reaprendendo a andar, a caminhar com um filhinho de 4 anos. Não tá assim ainda saindo do estado vegetativo só agora, mas ainda com risco de ter mais um AVC. Excesso de cortisol, estresse. Estava num emprego que não gostava, estava numa correria louca do dia a dia, fazendo só aquilo para os outros, o que ela não gostava, não estava parando para olhar para si, para ter um tempo para si, para se autoconhecer. Resumo, 3 AVCs dela. Falou, poxa, as pessoas deveriam prestar mais atenção em si. Eu falei, pois é, eu falo isso sempre, mas não depende só de mim. Depende do... Não esqueça de responder a chamada. Depende do outro também. E aí vem a principal questão, gente, da soft skills, e a principal competência, inteligência emocional, que ela engloba tudo que a gente falou. Então, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional tem 4 grandes pilares. O primeiro deles é o autoconhecimento. E aí tem uma frase do Jung, um psicólogo, que ele diz assim: quem se conhece mais tende a aceitar melhor os outros e a ver menos defeito nos outros. Tudo que me irrita no outro me leva a uma boa compreensão de mim mesmo. Então, o autoconhecimento é dar aquela paradinha 10 minutos por dia para fazer a reciclagem ali, como foi dado o exemplo, né? O que foi bom no meu dia? O que eu vou levar desse dia? O que eu não vou levar? Né? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Outra dica bem valiosa, né? Porque aqui eu não estou só falando das soft skills, mas até de como desenvolver, né? Ferramentas. Vocês estão vendo que nenhuma é cara e dificílimo da gente fazer. Não tem nada que vocês vão ter que comprar um equipamento, uma máquina, investir num profissional caríssimo. São pequenas coisas, gente. Para escrever. Isso ajuda muito o nosso cérebro a se desenvolver. Escreve, faz um diário. Como foi teu dia? O que foi bom? O que não foi bom? Quando a gente tira desse campo do ideário e coloca no campo real do papel aqui, a gente se olha de fora e isso também ajuda o nosso autoconhecimento. Eu escrevo muito, às vezes eu estou angustiada, eu estou nervosa, eu começo a escrever. Depois de escrever, eu olho. E eu digo, olha só, né? Posso melhorar aqui, isso está acontecendo dessa forma, né? Então, isso nos ajuda também. Outra coisa que nos ajuda, que tem sido um exercício que eu tenho feito bastante também nos últimos tempos e que eu faço com as equipes que eu desenvolvo, eu faço bastante treinamento de inteligência emocional nas organizações. Pega fotos tuas de criança, coisas tuas de criança e olha, e começa a ver tudo aquilo que tu tinha de bom, né? A gente falou hoje do florescimento para soft skills. Isso nos ajuda a ver quem que eu era, né? Porque o que a gente está aqui hoje, levando em conta que a nossa personalidade ela é formada até os 7 anos de idade, a nossa individualidade a gente vai formar até morrer. Mas a nossa estrutura emocional, para as soft skills, elas são formadas até os 7 anos. Então, eu preciso voltar um pouquinho para trás para entender alguns mindsets fixos meus, né? Algumas mentalidades finitas minhas, e que vêm de lá quando eu era pequeno, e algumas mentalidades infinitas e mindset de crescimento que eu tinha quando criança que eu fui deixando morrer. Né? E eu estava até esses tempos olhando foto minha, eu falei, meu Deus, né? Minhas fotos sou sempre eu meio louca, assim, rindo, conversando, eu sempre fui muito assim, eu falei, eu não posso perder isso. Né? O meu senso leve de entender as coisas, eu sempre fui muito otimista, mas claro, eu tive minhas coisas ruins também que aconteceram lá, né? E que hoje eu paro para pensar muito nesses gatilhos, em alguns bloqueios. Então, fazer esse vai e vem, né? O passado não é para a gente sofrer, já foi, já era. O futuro é para a gente se programar e não para a gente ficar ansioso, porque eu nem sei amanhã como o meu dia vai ser, se eu vou acordar, se eu não vou. Espero que sim, eu vou sim, vou aproveitar meu final de semana. Mas a gente não tem muita noção do dia de amanhã, eu tenho do agora. Então, o único poder que eu tenho é eu agora, e agora eu estou com vocês. Né? E vocês estão comigo, ponto. Né? E daqui a pouco a gente não estará mais juntos, seremos em outros agora. Então, inteligência emocional é isso. Né? Nos olhar muito nesse agora, para trás e para frente, para a gente aprender a controlar nossas emoções, né? Que é a segunda dimensão da inteligência emocional, o autocontrole. Falar na hora certa, agir na hora certa, chorar na hora certa, gritar na hora certa, controlar os nossos impulsos. E para controlar nossos impulsos, aí é esse olhar para frente e para trás.
Então, já aconteceu isso, tá? O Luiz Otávio perguntou como é que eu lido internamente quando eu sou surpreendida por falta de educação ou de raiva. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, sempre. Débora, ser humano, desde criança. Né? Para falar, para dizer, falo. Para chorar ou para ficar magoada, fico. Aí, claro, fui estudar comportamento humano, que foi sempre algo que me fascinou, e a psicologia me ensinou a não dar mais bola para essas coisas. Porque, assim, quando eu fico chateado, alguma coisa tocou dentro de mim. Só que o problema é do outro, não é meu. Né? Então, hoje eu digo assim, hoje eu digo não, né? Eu penso assim, que pena que o outro é assim, né? Que pena. Ele podia ser diferente e ele não está fazendo a escolha de ser diferente. Então, eu perdoo ele, né? Por ser assim, né? Paciência. Né? Eu digo até que porque quando é na vida profissional, isso não me afeta, porque eu estou aqui, eu sou a Débora Papel, psicóloga, professora, consultora. Quando é na vida pessoal, a gente acaba bobeando um pouquinho mais, porque a gente também é um ser humano, né? Também não dá para viver com a técnica da psicologia o dia inteiro. Quando eu sou mãe aqui, às vezes rola, né? Sair correndo, berrando. A gente é um ser humano. Mas parar para pensar um pouquinho, assim, nesses nossos descontroles, ou por que isso está me afetando, né? Porque, assim, o outro, eu não tenho a capacidade de mudar, né? E eu vejo que um grande aprendizado para mim foi aquele momento da doença da minha mãe e do meu divórcio, porque, assim, eu cresci numa família muito religiosa, onde a gente foi criado para ser felizes para sempre, né? Eu fiquei 15 anos junto com uma pessoa, tive 2 filhos, e, de repente, a comunicação começou a ser extremamente hostil e violenta. E foi um momento que eu tive que parar e olhar para dentro de mim e pensar, eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar como eu me sinto em relação ao outro. É a única coisa que está sob o meu poder. Né? Então, nesse momento, eu penso assim, tudo bem, eu não consigo mudar o outro, porque às vezes é questão de educação, de criação, de baixa inteligência emocional do outro, de baixo autoconhecimento. Eu não vou conseguir, naquele momento, trabalhar isso no outro. Então, eu vou trabalhar isso em mim. Usando o quê? Aí, os 2 últimos campos da inteligência emocional. Né? Os 2 primeiros, se conhecer e gerir suas emoções, e os 2 outros, a empatia e as relações humanas. Né? Então, né? Me colocar também um pouquinho no lugar do outro, né? E aí quando eu comecei a ver, né, toda a vida que meu ex-marido teve, as relações dele que sempre foram violentas, não violenta de, né, mas de violenta de comunicação violenta, de hostilidade. E eu já vim de uma família completamente diferente, muito carinhosa, muito afetuosa. Aí eu digo, né, tudo bem, é o outro, né? O outro aprendeu a ser assim, que pena, e eu não posso fazer nada em relação a isso. Né? Teve uma consultoria uma vez que eu fiz, que o líder ficou 4 horas berrando comigo, porque ele queria que eu fizesse uma consultoria para ver quem deveria ser demitido na empresa dele. Eu falei que eu ainda não tenho uma bola de cristal, ainda não leio pensamentos, mas que eu poderia fazer um diagnóstico e entregar esse diagnóstico para ele. Beleza. Quando eu fiz o diagnóstico, o que eu vi? Que quem tinha que ser demitido era ele. Né? E aí, com todo o meu jeitinho, né, eu trouxe para ele e tal, que, na verdade, quem deveria ser líder era o outro, e não ele, que eram 2 sócios. Quem deveria assumir a liderança era o outro sócio dele, não ele. Ele ficou 4 horas me detonando. E eu com aquela cara de paisagem. Eu digo, o problema não é comigo, é com ele. O problema não é comigo, é com ele. Né? Paciência, né? Respira fundo e, infelizmente, ele não consegue agradar todos e tá tudo bem. E tudo certo. Aí tá. Me xingou, fui embora. No outro semestre, eis que uma aluna minha que trabalha naquela empresa estava lá na classe. Ela, oi, Débora, meu Deus, fulana, tudo bem e tal, né? Virou aluna minha, uma funcionária da empresa. Ela, que consultoria maravilhosa que fez, né? Eu falei, maravilhosa? Falei, saí de lá sendo, ó, no chicote dela, não. Óbvio que não. Ou seja, ele fez tudo que eu falei, só não deu o braço a torcer para mim. Ele saiu dali, tudo que eu falei, ele fez. A empresa estava ótima, mas não deu o braço a torcer para mim. Então, às vezes, o bloqueio está no outro, às vezes, quase sempre, né? E a gente parar para pensar na gente. É isso aí. Verônica, e é isso, né? Né? Às vezes, para o mundo que a gente quer descer, né? E qual é a parcela minha e qual é a do outro, é isso mesmo. E entender que também tem momentos que a gente não vai querer entender o outro e tá tudo bem. Porque às vezes a gente
né? Quando eu falei da positividade tóxica, ela não é só essas redes sociais que trazendo o mundo perfeito, mas também tem algo muito intenso agora, que é o movimento anti-coach, né? Isso de siga firme nos seus objetivos, fique acordado enquanto eles dormem. Não, meu filho, dorme também. Ai, não se deixe magoar, eu vou deixar, eu sou um ser humano e às vezes eu vou errar, e paciência. Agora eu vou procurar melhorar, é óbvio, não vou usar isso como uma desculpa para ficar lá no meu mindset fixo de vai continuar assim, não. Vou procurar melhorar, né? Mas às vezes eu vou errar, às vezes eu vou ter pouca empatia e tá tudo bem. Às vezes eu vou querer que o mundo pare porque a minha vontade é sair correndo, sim, e tá tudo certo também, né? Só não deixa com que esses momentos sejam mais pesados, maiores do que os outros momentos que você vai estar feliz, estar fazendo o que gosta, estar em boas relações interpessoais, né? E ver também qual é a minha responsabilidade, como a Verônica mesmo, vocês ali estavam comentando, porque tem relações tóxicas que eu alimento, que já era para eu ter me afastado, ou colocado pelo menos aquela linha, sabe aquela faixa amarela que eles colocam quando vão isolar uma área? Às vezes a gente tem que aprender a botar essas faixas em algumas relações. Olha, até aqui pode vir, né? Como no trabalho, na vida pessoal, nem todo mundo a gente vai levar para o coração. E tá tudo bem, mas a gente tem que saber atuar com respeito. Tem várias pessoas que eu não gosto, eu converso, ai, que falsa. Não, né? Eu entendo que a gente tem valores que não são compatíveis, mas eu procuro uma melhor forma da gente se comunicar dentro dos meus limites e do limite do outro, e tá tudo certo. Então, isso é usar a empatia, o relacionamento interpessoal, né? E é isso que a gente precisa em termos de soft skills, né? É essa competência que a gente vai demandar cada vez mais. Ainda aconteceu... Obrigada, Bruno. Ainda aconteceu um caso ontem com meu filho, de 10 anos. Eu recebi um clipe escola dele, dizendo assim que ele foi na coordenação. Aí ele pegou, eu chamei ele, Davi, vem aqui. Ele veio, o que houve? O que houve? Tu foi na coordenação? Como é que tu sabe? Falei, querido, eu recebo, né? O que houve? Peraí. Ele entrou dentro de casa, eu estava na rua. Ele entrou dentro de casa. Daqui a pouco eu recebo um WhatsApp dele. Ó, mãe, vou te contar. Aí começou a digitar. Eu falei, mas era só que me faltava, né? Aí eu fui no quarto dele e falei, olha para mim, o que houve? Eu estou aqui para te ajudar. Se tu fez algo errado, eu estou aqui para te orientar. Se fizeram algo errado contigo, eu estou aqui para te ajudar. Nas duas formas, eu estou aqui para colaborar contigo. Então, assim, esse olho no olho é que está faltando mais, né? E é isso as consequências que a pandemia também trouxe, essas relações muito virtualizadas, a câmera desligada, a gente discutindo relacionamento por WhatsApp, por chat, ou por mensagem de áudio, que daí agora já dá para acelerar, né? A gente nem precisa escutar direito o outro, né? Só ligar ali a venda de boi, né? Blá, 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 bum. Então, assim, é isso que a gente vai precisar para o futuro, se olhar mais, parar mais, escutar mais. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, escutar mais, olhar mais o outro, né? É o que os jovens vão precisar cada vez mais, né? Porque é uma geração que está vindo muito venda de boi. Eu mesma, não dá, tá? Porque se acelerar meus áudios, não tem como. Passa até de uma venda de boi, eu nem sei o que é. Eu já falo rápido pra caramba. Então, assim, pausa mais, né, para olhar, é isso que a gente vai precisar para o futuro, né? E aí eu finalizo até com uma frase do Churchill, que ele diz, né, que o pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade, né? Então, em cada dificuldade que acontece, quando aconteceu até aquela treta lá dos líderes, por causa do estagiário, eu falei assim, tudo bem, primeiro, já aconteceu, deu. Vamos agora pensar em oportunidades, né? Eu sempre, como diz o Charlie Chaplin, né? Não tenha medo dos conflitos, pois até das explosões nascem as estrelas. Vê uma dificuldade como uma possibilidade de eu ser melhor, né? De eu procurar ser um ser humano melhor, de eu me reestruturar melhor e aí por diante. Deixa eu ver o que mais tem aí no chat. Se a pessoa insistir, não existe, delete da minha vida. Isso, né? E deletar até com uma comunicação clara, olha,
né? Não dá mais. Sempre que você se comunica comigo, né? As bases da comunicação não violenta. Sempre que você se comunica comigo dessa forma, eu fico triste, eu me sinto ansiosa, angustiada. Eu gostaria que a nossa comunicação fosse de uma outra forma. Eu estou disposta a melhorar. Você está disposto? Não, não estou. Ah, o problema é teu. Então tá. Então a gente pensa diferente e tá tudo certo. Não tem problema. Só que é melhor que a nossa relação fique sendo essa nesse momento. Então, usar a clareza, e é isso que a gente precisa. Eu que vivo esse dia a dia das empresas e das pessoas e dos meus alunos, é sempre esse problema, a intolerância, né? Agora, em épocas políticas, por exemplo, ontem eu vi, meu Deus, 2 colegas de trabalho terminando uma amizade porque discutindo em quem um vai votar e um chamou o outro de ignorante, o outro chamou o outro de ignorante. Para quê? Né? Altamente desnecessário. Né? Então, o robô, a automatização, a tecnologia, ela vai poder fazer tudo pela gente. Tudo, tudo, tudo. Exatamente tudo. Menos uma coisa. Né? A tecnologia vai tomar vários postos de trabalho, já está tomando. Né? Hoje, o supermercado, tu já pode ir ali e tu mesmo, né, passar tuas compras e pagar. Os atendimentos, né? Hoje tu fala com máquina, com robô, que vai lá, digite opção 1, 2, 3, 4, 5, fale com a Bia, fale com isso, fale com aquilo, a Alexa. A tecnologia vai poder fazer tudo, talvez, mas nem tudo. Só não vai... Exatamente, Carol. A tecnologia só não é capaz de fazer uma coisa, sentir. Sentir. Nós somos os únicos capazes de sentir e de pensar sobre o que a gente sente, coisa que outros animais, né, não conseguem. Né? Podem até sentir, mas não conseguem refletir, pensar, procurar melhorar, se desenvolver. Essa capacidade somos nós que temos, né? De sentir e procurar ver onde eu posso ser melhor para mim, porque quando eu sou melhor para mim, eu também sou melhor para o outro. Quando eu não sou bom para mim, eu acabo descontando esse não bom para mim nos outros. E é isso, alguém tem alguma dúvida, pergunta? Até me empolguei, já são 10:09. Bem que a gente começou um pouquinho depois. Só, a gente já vai finalizar aqui, então, mais 5 minutinhos aí para quem quiser fazer comentários, abrir o microfone, tirar alguma dúvida. Já agradeço desde já a Débora pela palestra, pela aula que ela deu aqui para a gente, né? Por mais que a gente teve aqueles probleminhas técnicos no começo, acredito que veio para agregar, porque ficou muito bom o bate-papo aqui, o pessoal interagiu bastante pelo chat. O pessoal ainda tem vergonha. O pessoal tem um pouquinho de vergonha ainda, mas acredito que com o tempo... Eu estou projetando aqui, né, já que não abri o slide, né, os meus contatos. Quem quiser alguma sugestão de leitura, trocar alguma ideia, pedir alguma coisa, só mandar um WhatsApp, ele é 148, tá? O e-mail, que é drmentoria@gmail.com. Aí eu tenho um canal no YouTube, mas ultimamente 999174447, isso mesmo. Aí tem o Facebook, que é DR Capacitação, e o Instagram, que é Débora, com HRGG, e também tem o DR Mentoria. Acessa lá, pessoal, já aproveita, segue no Instagram já. Bastante dica, né, Débora? Eu coloco sempre bastante coisa no Insta, bastante dica, bastante postagem, bastante coisa para a gente parar e refletir sobre todas essas coisas, né? Inclusive, né, entramos agora no setembro, que é o Setembro Amarelo, que é um mês aí de reflexão, né, e de prevenção ao suicídio, né, que é quando a gente perde o sentido de tudo, né, e as soft skills, elas vêm justamente ao contrário para a gente encontrar esse sentido de tudo e fazer valer a pena. Ó, o pessoal está comentando aí positivo no chat aí. Então, eu vi. Gente, obrigada mesmo. Se ninguém tiver mais dúvida, acho que a gente já pode ir encerrando. Todos nós temos aí nossos horários, né? Então, acredito que vocês tenham aproveitado bastante. Desculpa interromper. Já que eu fiz um material tão bonitinho, né? Eu vou passar para ti, para tu passar para eles, porque daí é tudo que eu falei, só que daí era uma imagem, só também porque eu não trabalho muito, então, porque daí fica um material para eles guardarem e relembrarem. Pode ser, perfeito. Pode passar para mim, aí depois eu distribuo para os bolsistas e eles colocam nos grupos que a gente tem no chat. Ok? Perfeito. Agradeço novamente, muito obrigado, gente. E estamos todos dispensados. É isso. Boa noite, pessoal. Aqui. Um beijo, gente. Galera, respondam o formulário de presença. Verdade, formulário, gente, não esqueçam. Não esqueçam.